Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre incorporação, dei algumas orientações, alguns alertas, falando sobre sintonia. Falei que eu também já passei por tudo isso que vocês passam e hoje eu vou dar algumas experiências minhas, até uma forma descontraída, para que vocês vejam que realmente isso acontece, que não é só com vocês que acontece. Meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e hoje vamos desvendar um pouquinho mais sobre a incorporação. Bom, eu sempre disse que a incorporação não é o ponto principal, né? Não é o foco, porque tudo que nós fazemos dentro de um terreiro, todas as funções, desde Camboná, tudo é importante. A incorporação é uma consequência e a maior parte dos médiuns vai passar pela incorporação. Hoje em dia são mais raros os médiuns que não incorporam. Podem não incorporar durante um período, mas vai chegar um momento que vão acabar incorporando. E, como eu disse, hoje eu vou passar algumas experiências minhas e vou dar algumas explicações, que aí vocês vão ver tudo que eu já falei sobre procurar se acalmar, procurar se sintonizar mais com as entidades para não interferir, que também aconteceu comigo e também não foi nada fácil. Bom, uma das minhas primeiras lembranças, né, lógico, primeiro, eu já acho que eu já falei isso aqui no canal, quando eu entrei para a Umbanda, eu morria de medo da incorporação. Para mim era um bicho de 7 cabeças, não saber o que vai acontecer, né? Como eu já disse para vocês, é o medo do desconhecido, do que nós não temos controle. Até chegar um momento que vem a primeira incorporação e a gente vê que não é nada daquilo, não é um bicho de 7 cabeças. E pelo contrário, é algo que é tão sutil que causa muito mais dúvida, porque começam as dúvidas, sou eu, a entidade. Na casa que eu comecei, um dos primeiros, quer dizer, não digo a primeira incorporação que eu tive, que foi até com o vovô, né, o pai Jacó, e era muito difícil, a sintonia, não conseguia, vamos dizer assim, ter aquela postura, né, que o preto velho tem. Muitas vezes, quando eu sentia aquela energia, eu colocava a mão no chão, aí as entidades que estavam do lado ajudando, corrigiam, falavam que tinha que deixar fluir, como sempre é falado, né? E também vocês já devem ter ouvido, né, e aqui acho que eu também já falei isso, da entidade que pega de jeito. O que é entidade pegar de jeito? Geralmente nós usamos esse termo para o médium que é mais iniciante, que ele não tem o controle, o domínio da incorporação. E quando a entidade pega de jeito, é aquela incorporação plena, né? Que a entidade tem o domínio completo sobre o médium não tem o domínio de si, tem a consciência, sim, vê tudo que está acontecendo, mas ele não consegue dominar os seus movimentos, os pensamentos. E foi assim com o pai Jacó. Só que aquela história, no começo, com aquela insegurança, né, de pode fazer isso, não pode, tá certo, seguro, não seguro a entidade. E a entidade que ajudou na incorporação virou para o pai Jacó e falou para ele fazer os cumprimentos. E o pai Jacó foi. Só que naquela minha insegurança, né, de estar certo, estar errado, eu acabei me contraindo, eu acabei me retendo, né, retesando os músculos, e isso acabou, logicamente, que depois provocando dor. É normal acontecer isso, tá? No princípio. O pai Jacó foi fazer os seus cumprimentos, o primeiro era o gongá, depois eram os atabaques. Quando ele chegou nos atabaques, eu já não aguentava mais de dor nas coxas, né? Na parte da frente da coxa. Mesmo assim, eu não interferi, assim, só ficava rezando para que esses cumprimentos acabassem logo, mas a gente está falando de um preto velho, né? Então ele anda devagar, ainda mais sem a bengala. A bengala ele usa direto, né? Desde então, e isso ajuda na locomoção e até na divisão do peso, né? E ele fez todos os cumprimentos dele. Quando ele voltou para o lugar dele, eu não aguentava de dor, passou um pouco, o vovô subiu, e eu fiquei quase uma semana com dor na coxa, mas muito feliz. A felicidade era muito maior do que qualquer dor. Às vezes eu dava risada, né, dessa dor que eu sentia quando eu ia subir um degrau, ou subir num ônibus, porque aquele sentimento, aquela alegria, era muito maior do que qualquer coisa.
Depois foi o caboclo, né, o seu Mata Virgem, que é o guia-chefe da nossa casa. A sintonia já era um pouco mais difícil, porque são entidades que são mais elevadas, né, o preto velho, o caboclo, então a gente tem que equilibrar muito a vibração para que possa haver incorporação. E teve sempre um pouco dessa dificuldade, né, no começo. Mas o caboclo também, eu sempre procurei não interferir, por mais que eu ficasse lá dentro, eu brinco aqui com os médios, né? Eu falo que eu ficava na minha janelinha, olhando tudo, aquilo me causava insegurança. A primeira vez, quando o caboclo já estava vindo há mais tempo, que ele pediu uma pemba para um dos médios da casa, riscou o ponto dele e chamou a mãe de santo. Naquela hora eu gelei, eu já conhecia o ponto dele, porque ele já tinha me mostrado. Não vou dizer que todas as entidades fazem isso com os médios, algumas fazem. Eu já sabia o que significava o ponto dele, mas nem por isso diminuiu a minha insegurança. Por quê? Já tinha aquela história, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que tudo isso que ele falou é isso mesmo? Será que eu entendi direito? E toda vez que uma entidade risca um ponto, seja para um dirigente, seja para uma entidade chefe, geralmente são para entidades chefes da casa, ela tem que explicar aquele ponto, tem que dizer o que significa aquele ponto. E aí vem a insegurança, não tem como não ter insegurança. Por isso que isso é um processo que demora mais tempo, né? O médium tem que estar mais preparado, ele tem que estar mais sintonizado, ele tem que estar mais seguro, porque senão essa hora ele interfere mesmo. A entidade não consegue falar, né? Não consegue explicar o que é aquele ponto, mas a entidade, né, que está ali para averiguar, né, vamos dizer assim, esse ponto, ela sabe que aquilo ali é uma interferência do médium, não é que a entidade não sabe dizer o que é aquele ponto, mas é o médium que está numa insegurança tão grande que está interferindo, não está deixando a entidade falar. Então, normalmente nessa hora, a entidade ela releva, ela até fala que realmente sabe que é insegurança do médium e sabe que mais para frente isso vai acontecer. Aí vem a incorporação de Exu, que não sei se vocês já ouviram falar, né? Geralmente as pessoas falam assim, incorporar Exu e incorporar criança são os mais fáceis. Exu porque é a vibração mais terra e criança porque é uma vibração muito sutil, tá? Eu trabalho hoje com Seus Sete Covas, na época eu trabalhava com Seus Sete Encruzilhadas e com a Camiloa, que é minha pombagira, né? Mas ela não tem vindo muito. E na realidade eu sempre entendi, nunca foi falado para mim, que quem iria me desenvolver seria ela. Ele só viria depois, tanto que ele não veio logo de cara. Mas eu não conseguia me sintonizar com ela. E tem até uma brincadeira que a gente fala, né? O médio ioiô, que a entidade sobe, desce. E era exatamente assim. Ela descia, perdia a sintonia, ela subia e ficava naquela história. E isso foram várias vezes, né? Vários meses, porque a gira de Exu era uma vez por mês somente. E eu sei que num determinado dia aconteceu isso, né? Da Camiloa vir e não conseguir a sintonia comigo, ela subiu e logo em seguida veio os seus sete encruzilhadas. E foi aquela incorporação plena, né? Porque ele veio, como eu disse, o do preto velho, ele me pegou de jeito, fez tudo o que tinha que fazer, todos os cumprimentos, as saudações, ficou em terra. E assim, aí eu fui vendo como é que era a incorporação realmente, né? Porque no começo, como nós perdemos a sintonia com facilidade, como existe muita essa insegurança, nós não conseguimos nos soltar, né? Nos entregar completamente para a entidade. Isso é normal. Com o passar do tempo, isso melhora. E aí veio a criança, né? Energia sutil. Nossa, criança é fácil. Foi a entidade que eu levei mais tempo para incorporar. Foi a mais difícil. Eu não conseguia me sintonizar, não era nem questão da criança vir e subir, não. Eu não conseguia a sintonia. Sentia energia, ficava naquela euforia, né, das crianças, mas não havia incorporação. Só com o passar do tempo que isso aconteceu e realmente, eu acho que as vibrações mais sutis são as mais difíceis de você conseguir uma sintonia, porque ela se perde muito fácil. As outras entidades, né, que tem
as vibrações mais fortes, mais elevadas. Lógico, é um pouco mais difícil da sintonia, mas em compensação, quando existe a incorporação, é algo mais forte, você sente aquela força. Com a criança não, tem hora que você perde, eu vira e mexe perguntava, Pedrinho, você tá aí? Aí ele dava risada. E a mesma coisa aconteceu assim, o meu primeiro trabalho, né, dentro da Umbanda foi com o Ogum. Na casa que eu iniciei, o passe era com o Ogum. Então, o meu Ogum começou a vir no começo, ser preparado para o passe, ajudava no passe. E com o passar do tempo, ele começou a dar passe sozinho. Então, eu só ficava observando, né, da minha janelinha, ele dando passe, ele ajudando. Falei, beleza. Aí vieram os Oguns internos. Aí só vira mãe de santo, aponta um lugar para ele dar passe. Olha, eu posso dizer que eu gelei, minha perna ficou bamba, me deu até enjoo de nervoso. Era nervoso, nada além disso. E eu pensando, né, comigo assim, Ogum lá quieto, parado, né? E eu pensando comigo, não, eu vou pedir para ele subir porque eu vou me sentir mal, porque eu estou me sentindo mal. E são assim, coisas que já aconteceram há muito tempo, mas estão muito vivas na minha memória. E eu só lembro que ele deu uma batida com o pé no chão e naquela hora eu levei aquele baque, né, Aí eu parei e falei, não, gente, eu estou sendo preparada para esse momento, para ele trabalhar, para ele poder dar passe, eu tenho que me acalmar. E foi assim, eu me acalmei, ele conseguiu dar o passe dele, daí para frente, todo início de sessão ele vinha para dar o passe, né, como todos os Oguns, e depois é que tinham as giras. Com isso eu quis mostrar um pouco para vocês que é normal. Nem sempre os dirigentes param para falar das suas experiências. Aqui geralmente eu comento com os médios, eu falo com eles, eu dou risada, né? Porque eu sei sim, perfeitamente o que cada um passa. Porque eu já passei por isso, eu já tive esse medo, eu já tive essa insegurança. Na hora que um Exu ou uma outra entidade tá lidando ali com um obsessor que vai manda ele subir, vem aquela dúvida na hora, e se ele não subir, o que acontece? Mas sobe. De uma forma ou de outra ele vai subir, nem que leve um pouco mais de tempo ou menos tempo, nem que outra entidade vá ajudar, porque nenhuma entidade vai interferir assim de cara, né? Eles se respeitam. Mas se a entidade que está ali com aquele obsessor der uma olhada para outra entidade, ela já entende e já vem ajudar. Com esse vídeo eu quis mostrar um pouquinho para vocês que todo esse processo é super normal. É normal essa insegurança, são normais essas dúvidas, esses medos que a gente tem no princípio, de cair, de não ser suficiente, né, para o que a entidade precisa, mas se nós estamos aqui para trabalhar com as entidades, elas nos escolheram, é porque nós temos a capacidade, nós só precisamos nos acalmar realmente, procurar ter tranquilidade, aí usar tudo aquilo que eu já andei falando aqui com vocês, né, o que eu passo para os médicos também, procurar se sintonizar, procurar se desligar de tudo que está acontecendo ao redor, procurar prestar atenção na sua entidade, procurar se entregar e procurar controlar esse medo interior que, como eu falei, é um medo interior, então muitas vezes você nem sabe que tem, mas na hora H você percebe que você tem. É o medo de repente não estar fazendo as coisas direito, é o medo de interferir, e o medo de interferir você interfere. Então quando a entidade estiver em terra, que seja no começo, mesmo que você veja que não é aquela incorporação plena, procura manter a sua mente tranquila com os pensamentos, não procura ficar pensando, eu vou acabar interferindo, eu estou com medo, e se de repente a entidade quiser falar, e se a entidade quiser fazer, gente, se a entidade quiser falar, se a entidade quiser fazer, deixa. Ela está ali para isso, nós estamos aqui para isso, para ajudarmos eles na comunicação, para ajudarmos eles no trabalho deles. Nós somos companheiros de trabalho, então um ajuda o outro, e isso é importante. Eles vão fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa, tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco. Qualquer dúvida eu estou aqui para responder para vocês.
e que todos tenham uma boa sorte, né, nesse começo, nesses momentos de dúvida, e que tenham todo o amparo das suas casas, tenham todo o amparo das entidades para ultrapassar por esses momentos que não são tão fáceis, mas que são necessários para o desenvolvimento de cada um e para o crescimento, tá ok? Um grande abraço a todos.